Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as relações de transmissão. Pois bem, para isso vamos tomar um par de engrenagens, onde aqui eu tenho um pinhão e uma coroa. O contato entre os dentes ocorre numa região que é muito próxima da linha média entre esses dentes, que é chamada de diâmetro primitivo. Então, todos os cálculos são realizados em função desse diâmetro primitivo, e não do diâmetro externo e nem do diâmetro interno. Para o cálculo desse diâmetro primitivo, podemos tomar a relação onde o diâmetro primitivo é o módulo do dente da engrenagem multiplicado pelo número de dentes. A relação de transmissão, então, pode ser escrita como a divisão do diâmetro primitivo da coroa dividido pelo diâmetro primitivo do pinhão. Ou também pelo número de dentes da coroa dividido pelo número de dentes do pinhão. Também pode ser escrito em função da velocidade angular, ou seja, a velocidade angular do pinhão dividido pela velocidade angular da coroa. Também podemos relacionar a relação de transmissão com as frequências, ou seja, a frequência do pinhão dividido pela frequência da coroa. Ou a rotação do pinhão dividido pela rotação da coroa. E por fim, o momento torsor da coroa dividido pelo momento torsor do pinhão. Essa relação de igualdade entre as grandezas me gera o I, que é a relação de transmissão. Para o cálculo do torque, devemos lembrar da equação, que nos mostra que o momento torsor é a força tangencial que ocorre nessa linha média chamada de diâmetro primitivo, multiplicado pelo raio, que no caso seria o raio primitivo, metade do diâmetro primitivo. Veja que o momento torsor, então, é a força multiplicada pelo raio primitivo, no caso da engrenagem, vai me gerar o momento torsor. Relacionando o momento torsor com a potência e a rotação das engrenagens, então veja, essa potência, a potência aplicada no pinhão, multiplicado por 30, dividido pelo π e pela rotação desse pinhão, vai nos dar o momento torsor. E a força tangencial também pode ser escrita como a potência dividido pela velocidade periférica, ou seja, a velocidade tangencial, que também pode ser expressa pela potência dividido pela velocidade angular vezes o raio, já que velocidade angular vezes o raio é a velocidade periférica, ou seja, a velocidade tangencial. Bem, vamos fazer um exemplo. Aqui nós temos um par de engrenagens. Então, a transmissão por engrenagens, representada na figura, é acionada por meio de um pinhão acoplado a um motor elétrico de 4 polos com potência de 15 kW e uma rotação N de 1720 RPM. O número de dentes do pinhão é de 24 dentes. O número de dentes da coroa é de 73 dentes. E o módulo dos dentes é de 4 milímetros. Então vamos determinar para essa transmissão a velocidade angular, a frequência 2, a frequência 1
o momento torsor 1, o momento torsor 2, a rotação 2 e o torque 2. Então, podemos registrar que o motor oferece uma potência de 15 kW, ou seja, 15.000 watts, uma rotação de 1.720 RPM, o número de dentes do pinhão 24 e o número de dentes da coroa 73 dentes. Esquematicamente, temos isso aqui, onde o pontilhado é o diâmetro primitivo. E metade do diâmetro primitivo é o raio primitivo. Nesse ponto, no ponto de contato da engrenagem, ocorre a força tangencial. Em primeiro lugar, vamos calcular a relação de transmissão. A relação de transmissão I pode ser calculada pelo número de dentes da coroa, que é 73, dividido pelo número de dentes do pinhão, 24. Corrigindo, 24. Pois bem, o resultado vai dar I igual a 3,04. Esse número é um número adimensional. Outra coisa importante, se calcular logo de imediato, é o diâmetro primitivo, que é o módulo vezes o número de dentes. Então, se eu quiser o diâmetro primitivo do pinhão, eu multiplico pelo número de dentes do pinhão. Se eu quiser o diâmetro primitivo da coroa, eu multiplico pelo número de dentes da coroa. Bem, mas e o módulo? O módulo é o mesmo? Sim, porque se o módulo das duas engrenagens não for o mesmo, não ocorre o acoplamento, não ocorre o engrenamento dessas duas engrenagens, porque o módulo está ligado ao perfil do dente. Então, o diâmetro primitivo pode ser escrito para o pinhão como sendo 4, que é o módulo, foi dado no problema, multiplicado por 24 dentes. Então, aqui nós temos o resultado sendo 96. 96 milímetros. Ok. Na aula passada, vimos que a rotação está relacionada à velocidade angular. Então, podemos utilizar essa fórmula para calcular a velocidade angular, já que temos a rotação. Muito bem. Então, a rotação é de 1.720 RPM, igual 30 vezes a velocidade angular, dividido por π, dá 3,14. Então, π vezes 1.720 vezes π, dividido por 30, me dá a velocidade angular. Então, fazendo 1.720 dividido por 30, dá 57,33 π radianos por segundo é o valor de ômega. Esse ômega é a velocidade angular 1, já que eu usei o número de dentes do pinhão. Se eu quiser a velocidade angular da coroa, eu posso calcular pela relação de transmissão, já que I é a velocidade angular 1 dividido pela velocidade angular 2, que é a da coroa. Então, I é igual a 57,33 π dividido por ômega 2. Ômega 2. O I eu tenho, já calculei, 3,04. Então, 3,04 multiplicado por ômega 2 é 57,33 π. Passo 3,04 dividindo. Então, 57,33 π
dividido por 3,04. O resultado para ômega 2, que é a velocidade angular na coroa, é 18,85 pi radianos por segundo. Para o cálculo da frequência, sabemos que a rotação é 60 vezes a frequência. Então a rotação foi dada, no caso, a rotação foi dada no pinhão, 1720 RPM, é igual a 60 vezes a frequência. Que frequência é essa? A frequência é 1. Então, 1720 dividido por 60 é a frequência 1. Daqui eu tiro que a frequência 1 é 28,66 Hz. E para calcular a frequência 2? Calculo pela relação de transmissão, já que I é a frequência 1 dividido pela frequência 2. Então, 28,66 é a frequência 1 dividido por F2. E o I foi dado, o I é 3,04. 3,04. Então, o F2 sobe, fica F2 é igual a 28,66 dividido por 3,04. Então, a frequência será 9,42 Hz. Bem, por que a frequência 2 caiu em relação à frequência 1? Porque a velocidade da coroa será menor, então a frequência de rotação, a quantidade de voltas que serão dadas por segundo, vai diminuir. No cálculo da força tangencial, eu sei que a força tangencial é dada por